Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro A Voz do Mestre, de Khalil Gibran. Estamos na parte 2 do livro e nessa parte ele vai nos falar, o título é Da Razão e do Conhecimento. Ele nos diz, antes de eu ler, vou comentar rapidamente, ele diz que a razão é como um ministro prudente e um conselheiro sábio e que não se guia pelo impulso. E aí a gente pensa, por exemplo, antes de ler, quem tem razão? Pedras têm razão, os minerais têm razão, as plantas têm razão, os vegetais, os animais têm razão, o homem tem razão? Opa, parece que sim, né? O homem tem algo distinto dessa outra cadeia que falamos. E aí, para que serve essa faculdade que é tão humana? Ela serve, por exemplo, para a gente buscar essa totalidade desse conhecimento que ele diz aqui, e unificar princípios. Então, eu estudo uma cultura, vejo que ali estão dizendo alguma coisa, que do outro lugar estão dizendo outro, eu comparo. Eu formulo conceitos, eu faço juízos sobre o mundo, sobre as coisas, sobre mim mesmo. E aí eu passo a ter uma percepção maior daquilo. Lembrando que essa percepção sempre vai estar passando por mim, porque sou eu o observador olhando o objeto da minha observação. Então, dificilmente a minha razão ela vai olhar a coisa em si mesma, porque sempre vai passar pelo meu olhar como observador. E vocês sabem, já se disse isso muitas vezes, que se descobriu que o observador, inclusive, modifica o objeto ao ser observado. Mas isso não impede que a gente use a nossa razão e o nosso conhecimento de forma prática. Para que serve isso, por exemplo? Um dos objetivos do uso da razão, da gente se aprimorar, é para a gente, por exemplo, trabalhar questões éticas, morais. Então, eu tenho conhecimento sobre o que é o bem, o que não é o bem, eu tenho conhecimento daquilo que, se eu fizer e se todos fizessem, por exemplo, faria com que o mundo estivesse melhor. Esse é o famoso imperativo categórico do Kant, que diz que se eu faço algo, isso pode ser uma máxima universalizada, ok, todos fazerem. Então, com a minha razão, tá claro isso, né? Então eu vou só roubar um pouquinho, vou pegar só 20 balinhas a mais, eu vou só fazer de conta. Se todos fizessem isso, como ficaria o mundo, Então isso fala o Kant, por exemplo, que é o princípio do imperativo categórico. Então, se eu tenho a razão, se eu sei disso, eu tenho esse conhecimento disso, eu vejo, eu penso sobre isso, eu reflito e eu acho, olha, realmente, se todos fizessem isso, eu observo o que está acontecendo hoje, que o mundo viraria uma bagunça ainda maior, eu posso escolher ser uma pessoa mais moral, mais ética. Então, com a minha razão, eu organizo, eu busco a unidade, por exemplo, em atos, em palavras, em pensamentos, E a partir desse momento eu vou orientando todas as minhas ações por meio de princípios que são mais universais, mais racionais. Do ponto de vista também, por exemplo, metafísico, a razão ela vai poder nos auxiliar a buscar respostas para aquelas coisas que estão além do conhecimento visível, além daquilo que a gente pode comprovar. Dito isso, eu vou ler diretamente esse texto e a ideia é que a gente possa estar analisando como é que eu estou decidindo as coisas da minha vida. Hoje, como eu fiz hoje durante o dia, quais foram as minhas decisões e foram baseadas em quê? Em emoções, em apegos, sensações de prazer. E aí eu vou fazendo uma limpeza
para que eu possa enxergar que isso também, a razão é muito importante para isso, para ir caindo as minhas máscaras, que ó, eu sou uma pessoa especial e etc. E ver realmente onde estou hoje, né? Reconhecendo esses inimigos internos que o texto vai falar e podendo lutar contra esses inimigos para que possa estar imperando aquilo que conduz para o belo, para o bom, para o justo. Vamos lá então, da razão e do conhecimento. Quando a razão lhe falar, ouça com atenção o que ela diz e será salvo. Faça bom uso dos discursos dela e será como alguém que conta com uma arma. De fato, o Senhor não lhe concedeu guia melhor do que a razão, arma mais poderosa do que a razão. Quando a razão fala ao seu eu interior, você terá a proteção contra o desejo, pois a razão é um ministro prudente, um guia leal e um conselheiro sábio. A razão é a luz nas trevas, da mesma forma que a ira é a escuridão em meio à luz. Seja sábio, permita que a razão e não o impulso o conduza. A frase para colocar na parede, né? Permita que a razão e não o impulso o conduza. Apesar disso, esteja atento, visto que, mesmo que a razão esteja ao seu lado, ela é impotente sem o auxílio do conhecimento. Na ausência de seu irmão de sangue, o conhecimento, a razão é semelhante ao pobre destituído de moradia, e o conhecimento desprovido de razão é como uma moradia sem segurança. Mesmo o amor, a justiça e a bondade são de pouca valia se também a razão não estiver presente. O homem possuidor de erudição, destituído de discernimento, é como um soldado desarmado que marcha para a batalha. Sua ira envenenará a fonte límpida da vida de sua comunidade, e ele será como um grão de aloés num jarro de água pura. Razão e conhecimento são como corpo e alma. Sem o corpo, a alma é apenas um sopro vazio. Sem a alma, o corpo é somente uma estrutura destituída de senso. A razão sem conhecimento se assemelha ao solo não cultivado ou ao corpo humano desnutrido. A razão não é como as mercadorias vendidas nos mercados, que quanto mais copiosas, menos valor têm. O valor da razão aumenta com sua abundância, mas fosse ela vendida no mercado, somente o sábio entenderia seu verdadeiro valor. O tolo nada vê se não tolice, da mesma forma que tudo que o louco vê é loucura. Ontem pedi a um tolo que contasse os tolos presentes entre nós. Ele riu e disse: "Isso é algo difícil demais de ser feito e levará muito tempo. Não seria melhor contar somente os sábios?" Conheça o próprio valor genuíno e não perecerá. A razão é sua luz e seu farol de verdade, da verdade. A razão é a fonte da vida. Deus lhe concedeu o conhecimento para que, com a luz dele, você possa não se limitar a adorá-lo, mas também a ver a si mesmo em sua fraqueza e força. Olha aqui a ideia de se conhecer e se trabalhar, né, para o autodomínio. Se você não distingue a partícula de pó em seu próprio olho, certamente não haverá no do seu vizinho. Examine sua consciência diariamente e corrija seus erros. Se faltar a esse dever, será desleal com o conhecimento e a razão presentes dentro de si. Outra frase aqui para a parede. Examine sua consciência diariamente e corrija seus erros. Mantenha a vigilância de si mesmo como se fosse seu próprio inimigo, porque é impossível aprender a governar a si mesmo sem antes aprender a governar as próprias paixões e obedecer aos ditames da sua consciência. Certa vez ouvi um homem sábio dizer: todos os males têm remédio, exceto a insensatez. Repreender um insensato teimoso ou pregar para um tolo é como escrever na água. Cristo curou os cegos, os coxos, os paralíticos e os leprosos, mas não conseguiu curar os insensatos. Estude uma questão sob todos os ângulos e descobrirá onde o erro se infiltrou. Se o portal de sua casa for largo,
Cuide para que a porta dos fundos não seja demasiado estreita. Aquele que tenta agarrar uma oportunidade após ela lhe haver passado é como aquele que percebe a aproximação dela, mas não vai ao seu encontro. Deus não produz o mal. Ele nos proporciona razão e conhecimento a fim de que possamos sempre estar de guarda contra as ciladas do erro e da destruição. Abençoados sejam aqueles a quem Deus conferiu a dádiva da razão. Muito claro esse trabalho que precisamos fazer com o uso da razão, esse valor genuíno que ela tem para que a gente possa discernir entre o certo e o não certo, entre as nossas fraquezas, as nossas forças, entre aquilo que é ético, aquilo que é moral, vigilância sobre nós mesmos. Temos que ter essa prioridade, né, de eliminar esse inimigo em nós. E aí, na medida em que a gente vai trabalhando, a gente vai enxergando melhor e cada vez mais, né, para que esse impulso não nos conduza. Vou parar por aqui, tem muitas reflexões aqui que a gente pode pensar e é para pensar concreto, né? O que eu fiz hoje na minha vida, nas escolhas que eu fiz hoje. Usei o meu impulso, foi o meu impulso que me conduziu ou não, né? Tinha um outro objetivo mais alinhado ao meu ideal, como ser humano, por exemplo. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. O próximo capítulo, o título é Da Música. Que será que ele vai falar sobre isso, né? Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.